Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não perca nossas histórias. Também temos um grupo no Telegrama para trocarmos experiências e opiniões. Deixe um comentário se quiser entrar. Seus lábios encontraram os meus no silêncio da biblioteca vazia. E por um momento esqueci quem eu era, de onde vinha e por que aquilo era impossível. Pablo pressionou seu corpo contra o meu, me empurrando contra as estantes de livros empoeirados. E eu senti como se o mundo inteiro pudesse desabar ao nosso redor sem que eu me importasse. Como havíamos chegado a este ponto. Como Pablo Ortega, o garoto que eu mais odiava 3 meses atrás, havia se tornado a única pessoa que eu não conseguia tirar da cabeça? Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar ao começo, ao dia em que minha vida mudou para sempre. O dia em que fugi de casa e me apaixonei pelo garoto que se tornaria meu meio-irmão. 3 meses antes, eu estava sentado na sala de jantar da nossa mansão na Cidade do México, observando meu pai, General Alfonso Ramírez, cortar metodicamente seu bife como se estivesse planejando uma operação militar. Cada movimento era preciso, calculado, exatamente como tudo em nossas vidas havia se tornado desde que minha mãe morreu, 5 anos atrás. Enzo, ele disse sem levantar os olhos do prato, preciso falar com você sobre algumas mudanças que estão por vir. Meu estômago se contraiu. Mudanças na casa dos Ramírez nunca eram boas. Geralmente envolviam novas regras, mais responsabilidades ou outro discurso sobre como eu estava desperdiçando as oportunidades que ele havia me dado. Que tipo de mudanças? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele finalmente ergueu os olhos para me encarar. Aos 52 anos, meu pai ainda era um homem imponente. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, postura militar impecável e aqueles olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Eu havia herdado alguns de seus traços, a altura, a mandíbula quadrada, os olhos escuros, mas onde ele era todo controle e disciplina, eu era inquietação e rebeldia mal contida. Vou me casar novamente, ele anunciou como quem informa a temperatura do dia. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Como assim vai se casar? Com quem? Paloma Ortega, uma mulher excepcional que conheci através de contatos de negócios. Ela é viúva, tem um filho da sua idade, eles vão se mudar para cá na próxima semana. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Na próxima semana, ele havia decidido isso tudo sem sequer me consultar, como se eu fosse apenas mais um móvel da casa a ser rearranjado conforme sua conveniência. Papai, você nem me conhece há 5 anos. Como pode trazer estranhos para morar aqui sem ao menos me avisar com antecedência? Seus olhos se estreitaram e eu reconheci o sinal de perigo. Enzo, eu não preciso da sua permissão para tomar decisões sobre minha própria vida. Paloma e Pablo são pessoas de qualidade. E espero que você os trate com o respeito que merecem. Pablo. Até o nome me irritava. Eu podia imaginar perfeitamente o tipo. Provavelmente um garoto mimado que se aproveitaria da situação para ganhar acesso às nossas riquezas. A ideia de ter que dividir meu espaço, minha casa, com 2 estranhos me deixava nauseado. E se eu não quiser dividir a casa com eles? Desafiei. Meu pai colocou os talheres de lado devagar, cada movimento controlado e ameaçador. Então você pode procurar outro lugar para morar. Esta é minha casa, Enzo. E se você não pode respeitar minhas decisões, talvez seja a hora de você aprender a se virar sozinho. A ameaça pairou no ar entre nós, como fumaça tóxica. Eu tinha 18 anos, acabara de me formar no ensino médio, e apesar de todo o meu dinheiro e privilégios, nunca havia vivido um dia sequer sem a proteção do sobrenome Ramírez. A perspectiva de ficar sozinho no mundo me assustava, mas a ideia de aceitar passivamente essa nova família me revoltava ainda mais. Talvez seja isso mesmo que eu preciso, respondi, levantando da mesa. Enzo, sua voz tinha aquele tom de comando que ele usava com os subordinados. Volte aqui, não terminamos de conversar. Mas eu já estava caminhando em direção à escada.
Terminamos sim. Parabéns pelo seu casamento, general. Subi os degraus de 2 em 2, sentindo o coração disparar no peito. Quando cheguei ao meu quarto, tranquei a porta e me joguei na cama, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Minha vida inteira havia sido controlada por aquele homem. Meus estudos, minhas amizades, até mesmo meus hobbies eram escolhidos com base no que ele considerava apropriado para um Ramírez. E agora, ele estava trazendo estranhos para nossa casa sem sequer me consultar. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa que sempre me entendia, minha tia Esperança. Enzo, querido, que surpresa boa! Sua voz calorosa me acalmou imediatamente. Como você está? Tia SP, minha voz saiu mais quebrada do que eu gostaria. Posso ir passar uns dias com você em Guanajuato? Houve uma pausa. Claro que pode, mijo. Mas o que aconteceu? Você brigou com seu pai? Contei tudo para ela. O anúncio repentino do casamento, a ameaça dele, minha sensação de sufocamento. Esperança me ouviu pacientemente como sempre fazia. Você sabe que sempre será bem-vindo aqui, ela disse finalmente. Mas Enzo, fugir nem sempre resolve os problemas. Eu não estou fugindo, menti. Só preciso de um tempo para pensar. Está bem? Quando quer vir? Hoje mesmo. 2 horas depois, eu estava no meu Audi A4 preto, dirigindo pela rodovia em direção ao interior. Havia deixado um bilhete para meu pai, explicando que precisava de um tempo, mas não disse onde estava indo. Que ele se preocupasse um pouco, para variar. A viagem de 4 horas me deu tempo para pensar. Talvez eu realmente estivesse fugindo, mas às vezes fugir era a única maneira de encontrar a si mesmo. Durante toda a minha vida, eu havia sido o filho do general Ramírez. Nunca apenas Enzo. No colégio particular onde estudei, todos sabiam quem eu era antes mesmo de eu abrir a boca. No país clube onde frequentávamos, as pessoas me tratavam com uma mistura de reverência e medo que me deixava enjoado. Mas em Guanajuato, na pequena cidade onde minha tia vivia, eu poderia ser qualquer pessoa. Poderia descobrir quem eu realmente era quando ninguém me conhecia. O sol estava se pondo quando cheguei à casa de Esperança. Uma construção colonial amarela com flores derramando das varandas, completamente diferente da mansão moderna e fria onde eu crescera. Ela me recebeu com um abraço apertado que cheirava a canela e baunilha. Meu menino, ela murmurou, afagando meu cabelo como fazia quando eu era criança. Você está tão alto e tão tenso. Durante o jantar, expliquei meu plano. Queria me matricular na escola pública local, terminar o semestre letivo lá e talvez ficar até começar a universidade. Esperança franziu o senho. Enzo, você tem certeza? A escola estadual Benito Juárez é muito diferente do colégio particular onde você estudou. Os meninos lá, bem, eles vêm de realidades muito diferentes da sua. É exatamente isso que eu quero, insisti. Cansei de viver numa bolha, ela suspirou. Se é isso que você quer, eu te apoio. Mas prometa-me que vai tentar se encaixar. Não seja arrogante com os outros alunos. Eu não sou arrogante. O olhar que ela me deu deixou claro que discordava, mas não disse nada. Na segunda-feira seguinte, eu estava parado em frente à escola estadual Benito Juárez, observando os grupos de estudantes conversando no pátio. O prédio era simples, com paredes pintadas de azul desbotado e janelas que claramente precisavam de reparo. Nada a ver com a arquitetura imponente do colégio militar, onde eu havia passado os últimos 4 anos. Eu havia trocado minha Rolex por um relógio simples, deixado o Audi na garagem de Esperança e vinha para a escola numa bicicleta emprestada. Usava jeans comuns e uma camiseta branca lisa, o mais próximo de normal que meu guarda-roupa permitia. Mesmo assim, me sentia como um alienígena tentando se disfarçar. A secretaria me direcionou para a turma 3B, onde eu terminaria meu último semestre do ensino médio. Bati na porta e esperei o professor me chamar para entrar. Pessoal, temos um novo aluno, anunciou o Sr. Martinez, um homem de meia idade com óculos grossos. Enzo Ramírez, vindo da capital.
Senti todos os olhos da sala se voltarem para mim. Tentei manter uma expressão neutra enquanto procurava um lugar vazio. Foi quando meus olhos encontraram os dele. Pablo Ortega estava sentado na terceira fileira, perto da janela. Cabelos castanhos desarrumados, olhos cor-de-mel que pareciam analisar cada movimento meu. Uma expressão que oscilava entre curiosidade e ceticismo. Ele usava uma camisa verde que realçava seus olhos e estava recostado na cadeira com uma confiança natural que me irritou imediatamente. Não era que ele fosse extraordinariamente bonito, embora fosse atraente de um jeito descomplicado, com traços suaves, mas masculinos, e um sorriso meio torto que provavelmente conquistava metade das meninas da escola. O que me incomodou foi a maneira como ele me olhou, como se pudesse ver através da minha fachada cuidadosamente construída. Escolhi uma carteira na última fileira, tentando passar despercebido, mas durante toda a aula de história senti os olhos dele em mim. Quando o professor perguntou minha opinião sobre a Revolução Mexicana, respondi automaticamente com o tipo de análise sofisticada que aprendera no colégio particular. Interessante perspectiva, disse Pablo alto o suficiente para todos ouvirem, mas com um tom que deixava claro que não estava impressionado. Parece que alguém decorou bem os livros de história da capital. Algumas pessoas riram e senti meu rosto esquentar. Quem era esse garoto para me desafiar no meu primeiro dia? Pelo menos eu li os livros, retruquei, antes de poder me controlar. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Pablo ergueu uma sobrancelha, claramente divertido com minha resposta defensiva. Touché, ele disse, e voltou a prestar atenção na aula. O resto da manhã passou numa névoa de apresentações desconfortáveis e tentativas de me entrosar. Na hora do almoço, me sentei sozinho no pátio, comendo o sanduíche que Esperança havia preparado e observando os grupos já formados de amigos. Era estranho ser o outsider. Normalmente, no colégio particular, eu era parte do grupo popular por padrão. Posso sentar aqui? Olhei para cima e vi Pablo parado ao lado da minha mesa, segurando uma bandeja com o que parecia ser o almoço da escola. De perto, pude ver pequenos detalhes que havia perdido na sala de aula. Uma pequena cicatriz no queixo, cílios longos demais para um garoto e mãos que pareciam acostumadas ao trabalho manual. É um país livre, respondi, tentando soar indiferente. Ele se sentou e começou a comer sem cerimônia. Então, Enzo da capital, o que trouxe você para nossa pequena cidade? A pergunta parecia casual, mas seus olhos me estudavam intensamente. Mudança de ares, respondi vagamente. Mudança de ares, ele repetiu, como se testasse o sabor das palavras. Interessante, a maioria das pessoas da nossa idade está tentando sair daqui e não chegar. Talvez eu não seja como a maioria das pessoas. Isso eu já percebi. Ele mordeu o sanduíche e me observou mastigar o meu. Esse pão parece caseiro. Sua mãe fez? Minha tia. Sua tia mora aqui? Qual é o sobrenome dela? Esperança Santos, respondi, esperando que ele não fizesse a conexão com meu sobrenome diferente. Pablo parou de mastigar. Dona Esperança? A florista da rua principal? Você a conhece? Todo mundo conhece Dona Esperança. Ela é uma das pessoas mais queridas da cidade. Ele me olhou com interesse renovado. Então você é sobrinho dela. Isso explica algumas coisas. Como o quê? Por que você tem essa aura de cidade grande, mas Dona Esperança concordou em te deixar ficar aqui? Ela é muito criteriosa com as pessoas que deixa entrar na vida dela. Ficamos comendo em silêncio por alguns minutos. Eu esperava que ele fosse embora, mas Pablo parecia perfeitamente confortável com o silêncio. Era desconcertante estar perto de alguém que não sentia necessidade de preencher cada segundo com conversa. Por que você está sendo gentil comigo? Perguntei finalmente. Pela manhã você deixou bem claro que não gostou de mim. Pablo sorriu. Um sorriso genuíno dessa vez, não aquele meio torto e provocativo. Eu não disse que não gostei de você, disse que você parece ter decorado os livros de história.
E qual é a diferença? A diferença é que decorar livros não é necessariamente ruim. Significa que você se importa com educação, mas às vezes significa também que você nunca viveu as coisas sobre as quais está falando. Suas palavras me acertaram em cheio, mas tentei não demonstrar. E você viveu a Revolução Mexicana? Não, mas vivi as consequências dela. Minha família ainda sente os efeitos das políticas agrárias, da distribuição de terras, da luta entre classes. Para você, pode ser só história. Para nós, é realidade. A maneira como ele disse para nós deixou claro que eu estava definitivamente no grupo do para você. Era uma divisão sutil, mas inegável, e me fez perceber o quanto eu realmente era diferente ali. Desculpe, disse, e percebi que falava sério. Você está certo. Eu não vivi essas coisas. Pablo me olhou surpreso. Não esperava que você admitisse isso. Por que não? Porque a maioria dos garotos da cidade grande que conheci tem dificuldade em admitir que não sabem tudo. Você conheceu muitos garotos da cidade grande? Alguns. Normalmente vêm aqui no verão, com os pais que querem experimentar a vida rural autêntica. Ele fez aspas com os dedos, claramente irônico. Ficam 2 semanas, tiram muitas fotos para o Instagram e voltam para casa com histórias sobre como são conectados com suas raízes. E você acha que eu sou assim? Pablo me estudou por um longo momento. Ainda não sei. Você está aqui há apenas algumas horas. O sinal tocou, indicando o fim do intervalo. Pablo levantou e pegou sua bandeja. Obrigado por dividir a mesa, ele disse. Obrigado por não me deixar comer sozinho. Ele sorriu novamente e, dessa vez, senti algo estranho no estômago, uma sensação que não consegui identificar. Nos vemos na aula de educação física. Espero que você não tenha decorado apenas livros de esportes. Quando ele se afastou, fiquei observando sua silhueta desaparecer entre os outros estudantes. Pablo Ortega definitivamente não era o que eu esperava encontrar numa escola do interior. Ele era inteligente, confiante e tinha uma maneira de me fazer sentir simultaneamente desconfortável e intrigado. Durante a aula de educação física, descobri que Pablo não estava brincando sobre os esportes. Ele jogava futebol com uma graça natural que fazia parecer fácil, controlava a bola como se ela fosse uma extensão do seu corpo e liderava o time com uma autoridade que não dependia de gritos ou intimidação. Eu não era ruim nos esportes. Havia jogado tênis e natação no País Clube, mas futebol nunca havia sido minha praia. Quando Pablo me passou a bola, eu a chutei com tanta força que ela voou para longe do gol. Ei, Ramírez! Ele gritou, correndo na minha direção. Não é boliche, você precisa sentir a bola, não destruí-la. Eu sei como jogar futebol, respondi irritado. Sei que sabe. Sua voz tinha uma paciência que me irritou ainda mais. Mas você está jogando como se estivesse com raiva da bola. Relaxa. Ele demonstrou como posicionar o pé, como acompanhar o movimento com o corpo. Quando suas mãos tocaram meu ombro para ajustar minha postura, senti um choque elétrico que me fez perder completamente a concentração. Assim, ele disse, sua voz baixa, próxima ao meu ouvido. Sente a diferença? Senti, mas não era a diferença na minha postura de futebol. Era algo completamente diferente, algo que me fez querer tanto me afastar quanto me aproximar ainda mais. Durante o resto da aula, tentei manter distância de Pablo, mas era impossível ignorá-lo. Ele estava sempre no centro da ação, sempre rindo, sempre fazendo piadas que deixavam todos relaxados. Era o tipo de pessoa que fazia os outros se sentirem bem consigo mesmos, e isso me confundia ainda mais. No final do dia, quando estava pegando minha bicicleta para ir embora, Pablo apareceu ao meu lado. Como foi seu primeiro dia na nossa escola provinciana? Perguntou, claramente provocando. Melhor do que eu esperava, admiti. Esperança baixa? Preconceito bobo, corrigi. Desculpe por isso. Ele pareceu genuinamente surpreso. Você se desculpa muito para alguém que parecia tão arrogante pela manhã. Talvez eu seja mais complexo do que pareço. Todo mundo é.
Pablo montou numa bicicleta azul meio enferrujada que estava ao lado da minha. Para que lado você vai? Rua principal. Legal, vou na mesma direção. Pedalamos juntos pelo centro da cidade. E Pablo foi me mostrando os pontos importantes. A padaria, onde faziam os melhores pães doces, a praça onde aconteciam os eventos comunitários, a biblioteca pequena, mas bem cuidada. Sua voz tinha um orgulho genuíno quando falava da cidade, como se cada pedacinho fosse precioso. Você realmente gosta de morar aqui? Observei. Claro que gosto. Esta é minha casa. Você nunca teve vontade de conhecer outros lugares? Pablo pedalou em silêncio por alguns metros antes de responder. Claro que sim, mas gostar de casa não significa querer fugir dela. Suas palavras me acertaram como uma flecha. Era exatamente isso que eu havia feito, fugido de casa, e a maneira como ele disse deixava claro que havia percebido. Paramos em frente à floricultura de Esperança, que também era nossa casa. As flores na frente da loja pareciam ainda mais coloridas na luz dourada do final da tarde. Então, nos vemos amanhã? Perguntou Pablo. A não ser que eu fuja durante a noite, brinquei, mas sua expressão ficou séria. Você vai fugir? A pergunta me pegou desprevenido pela sinceridade. Não sei, depende de como as coisas andarem. Pablo me olhou por um longo momento. Enzo? Sim. Todo mundo aqui já passou por algum tipo de dificuldade. Ninguém vai te julgar se você estiver passando por problemas, mas também ninguém vai tentar te convencer a ficar, se você realmente quiser ir embora. Sua honestidade me desarmou completamente. E você quer que eu fique? Ele sorriu. Aquele sorriso meio torto que estava começando a reconhecer. Ainda estou decidindo. Pergunte-me novamente na semana que vem. Enquanto ele pedalava para longe, fiquei parado na frente da floricultura, observando sua silhueta desaparecer na curva da rua. Pablo Ortega era um enigma, irritante e fascinante ao mesmo tempo. E pela primeira vez, desde que havia chegado ali, me peguei realmente querendo ficar para descobrir mais sobre ele. Naquela noite, durante o jantar, Esperança me perguntou como havia sido o primeiro dia. Diferente, respondi honestamente. Os professores são bons, os alunos são interessantes. Alguém em particular? Ela perguntou com aquele sorriso maroto que eu conhecia bem. Tem um garoto, Pablo Ortega. Vocês se conhecem? A expressão de Esperança mudou ligeiramente. Pablo? Claro que conheço. Ele é um dos melhores alunos da escola, muito respeitado na comunidade. Por quê? Só curiosidade, ele me chamou a atenção. Como assim? Não sabia como explicar. Como dizer que Pablo me irritava e me intrigava ao mesmo tempo? Como explicar que eu não conseguia parar de pensar nos olhos cor-de-mel dele ou na maneira como ele havia tocado meu ombro durante a aula de educação física? Ele é diferente dos garotos que eu conhecia na capital, disse finalmente. Diferente como? Mas real, eu acho. Esperança sorriu. Pablo teve uma vida difícil, perdeu o pai muito jovem, ajuda a mãe com tudo, mas nunca deixou isso o deixar amargo. É um bom menino, Enzo. Se vocês se tornarem amigos, você terá sorte. Amigos? A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu subia para o quarto. Era isso que eu queria com Pablo? Amizade? Ou havia algo mais ali? Algo que eu não estava pronto para admitir, nem para mim mesmo. Deitado na cama, olhando para o teto, tentei entender o que estava acontecendo comigo. Durante toda a minha vida, eu havia sido atraído por garotas. Havia namorado algumas no colégio, havia beijado outras em festas, nunca havia questionado minha sexualidade. Mas a maneira como eu havia reagido ao toque de Pablo, a forma como não conseguia parar de pensar nele, era completamente diferente de qualquer coisa que eu já havia sentido. Era confuso, assustador e ao mesmo tempo emocionante de uma forma que eu não conseguia explicar. Pablo Ortega havia conseguido mexer comigo em apenas um dia, e eu tinha a sensação de que minha vida nunca mais seria a mesma. Nas semanas seguintes, Pablo e eu desenvolvemos uma rotina estranha,
Ele sempre aparecia na minha mesa durante o almoço, sempre com alguma provocação inteligente ou pergunta que me fazia pensar. Eu começava irritado com suas observações, mas acabava envolvido em debates que duravam o intervalo inteiro. Você tem uma opinião sobre tudo, ele disse numa quinta-feira, enquanto dividíamos uma mesa no pátio. Já parou para pensar que talvez você não precise ter todas as respostas? E você tem uma pergunta para tudo, retruquei. Já parou para pensar que talvez algumas respostas sejam óbvias? Ele riu, aquele riso baixo que estava começando a me afetar de maneiras que eu não queria admitir. Touché, Ramírez, mas as respostas óbvias normalmente são as mais perigosas. Por quê? Porque impedem você de fazer as perguntas certas. Conversas assim se tornaram nossa marca registrada. Pablo tinha uma maneira de me desafiar que era completamente diferente de qualquer pessoa que eu conhecia. Ele não tentava me impressionar ou competir comigo. Ele genuinamente queria entender como eu pensava. E, para minha surpresa, eu descobri que também queria entender como ele pensava. Durante as aulas, comecei a prestar atenção em detalhes que havia perdido no primeiro dia. Pablo era respeitado por professores e alunos, mas não de uma forma bajuladora. Era o tipo de respeito que se ganha, não que se herda. Quando ele falava, as pessoas ouviam porque sabiam que ele tinha algo inteligente a dizer. Ele também trabalhava. Descobri isso acidentalmente quando o vi numa tarde de sábado, empurrando um carrinho de compras cheio de suprimentos para fora da loja de materiais de construção. Estava suado, com as mangas da camiseta arregaçadas, e havia algo na maneira como ele se movia, eficiente, focado, que me fez perceber que aquilo não era novidade para ele. Enzo? Ele pareceu genuinamente surpreso em me ver. O que você está fazendo aqui? Esperança me mandou comprar fertilizante para as flores, respondi, segurando a pequena sacola que parecia ridícula comparada com o carrinho dele. E você? Trabalho aqui aos sábados, ele disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ajudo com entregas, organizo estoque. Você trabalha? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrá-la, e imediatamente me arrependi do tom surpreso. Pablo me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Sim, eu trabalho. Algumas pessoas precisam. Desculpe, eu não quis dizer. Não, está tudo bem. Ele ajustou a posição do carrinho. Você nunca trabalhou, né? Não, nunca precisei. Deve ser bom. Havia algo no tom dele que me fez sentir desconfortável. Não era inveja exatamente, mas havia uma distância ali que eu não gostei. Pablo, Olha, eu preciso entregar isso na Rua das Flores. Te vejo na segunda. Ele se afastou antes que eu pudesse responder, empurrando o carrinho pesado como se não fosse nada. Fiquei parado ali, observando-o desaparecer na esquina. E pela primeira vez, entendi completamente o que ele havia dito sobre viver as consequências da história, em vez de apenas estudá-la. No domingo não consegui parar de pensar na nossa conversa. Havia algo sobre Pablo que me deixava inquieto de uma forma que eu não conseguia nomear. Não era apenas atração, embora isso definitivamente estivesse presente, mesmo que eu tentasse negá-lo. Era admiração, curiosidade e uma espécie de inveja que eu nunca havia sentido antes. Pablo trabalhava porque precisava, não porque queria construir caráter ou aprender sobre responsabilidade. Ele era respeitado porque havia ganhado esse respeito, não porque havia nascido com ele. E ele parecia genuinamente feliz com sua vida, mesmo que ela fosse muito mais difícil do que a minha. Na segunda-feira, cheguei à escola determinado a me desculpar adequadamente. Mas Pablo agiu como se nada tivesse acontecido, me cumprimentando com o mesmo sorriso meio torto de sempre. E aí, Ramírez, como foi seu domingo de folga? Pablo, sobre sábado. Esquece, ele interrompeu. Eu não deveria ter sido grosso. Você não teve culpa de nascer com dinheiro. Mas eu deveria ter sido mais sensível. Ele me olhou com aquela expressão analítica que eu estava aprendendo a reconhecer. Você está sempre se desculpando. Por que é tão importante para você que eu goste de você?
A pergunta me pegou completamente desprevenido. Eu não sei. É? Parece que é. Ficamos em silêncio por um momento. Ao nosso redor, outros alunos conversavam e riam, mas eu sentia como se estivéssemos numa bolha, apenas nós dois. Talvez seja porque você é a primeira pessoa que me trata como se eu fosse mais do que meu sobrenome, admiti finalmente. E talvez seja porque você é a primeira pessoa da cidade grande que não me trata como se eu fosse um camponês interessante, ele respondeu. Nossos olhos se encontraram, e por um momento senti aquela sensação estranha no estômago novamente. Havia algo na maneira como Pablo me olhava que me fazia sentir visto de uma forma que era ao mesmo tempo confortável e assustadora. Amigos? Perguntei, estendendo a mão. Pablo olhou para minha mão estendida e sorriu. Amigos, concordou, apertando minha mão. O toque durou apenas alguns segundos, mas senti uma onda de calor subir pelo meu braço. Quando ele soltou minha mão, tive vontade de segurá-la por mais tempo. A partir daquele dia, nossa amizade se aprofundou rapidamente. Pablo começou a me mostrar lados da cidade que eu nunca havia visto. Não apenas os pontos turísticos, mas os lugares onde os jovens realmente passavam tempo. A quadra de basquete atrás da igreja, onde eles jogavam até tarde. O pequeno café, onde a Dona Maria servia os melhores tamales da região. A biblioteca municipal, onde Pablo passava horas estudando para os vestibulares. Você quer fazer universidade? Perguntei numa tarde, encontrando-o entre pilhas de livros de preparação. Engenharia, ele respondeu sem levantar os olhos da página. Quero construir coisas. Como o quê? Pontes, talvez. Ou casas mais seguras para pessoas que não podem pagar arquitetos caros. Ele finalmente me olhou. Quero fazer algo que importe. A sinceridade na sua voz me atingiu como um soco. E você acha que eu não quero fazer algo que importe? Não sei. Você nunca me disse o que quer fazer. Era verdade. Durante toda a minha vida, meus planos futuros haviam sido decididos por meu pai. Administração, para eventualmente assumir os negócios da família. Nunca havia parado para pensar no que eu realmente queria. Eu não sei o que quero fazer, admiti. Pelo menos você é honesto. Pablo fechou o livro. Quer descobrir junto comigo? Como assim? Vamos fazer algo. Algo que importe. O quê? Pablo sorriu. Não o sorriso provocativo que eu conhecia, mas algo mais suave, mais genuíno. Ainda não sei, mas vamos descobrir. Naquela noite, caminhamos pela cidade enquanto Pablo me contava sobre seus planos. Ele falava sobre engenharia com a mesma paixão que eu sentia. Bem, por nada, percebi com desconforto. Pablo sabia exatamente o que queria fazer com sua vida, e eu mal sabia o que queria fazer com meu final de semana. Enzo? Pablo parou de andar. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente veio para cá? A pergunta que eu estava esperando há semanas finalmente chegou. Olhei para Pablo. Realmente olhei para ele. Sob a luz dos postes da rua, pude ver as pequenas linhas ao redor dos seus olhos. Evidência de alguém que sorria muito. Havia uma intensidade nele que me fazia querer contar toda a verdade. Meu pai vai se casar novamente, disse finalmente. Ele anunciou isso do nada. Disse que a mulher e o filho dela iam se mudar para casa na semana seguinte. Eu me senti descartável. Descartável? Como se minha opinião não importasse. Como se eu fosse apenas outro móvel na casa dele. Pablo assentiu lentamente. E você fugiu. Eu vim para cá pensar. Há uma diferença? Sua pergunta me fez rir apesar de tudo. Provavelmente não. E agora? Já pensou o suficiente? Olhei para ele. Realmente olhei. Pablo estava me observando com aquela intensidade que estava aprendendo a reconhecer, como se estivesse tentando ler minha alma. Sob a luz dourada do poste, seus olhos pareciam quase dourados também. Ainda não, respondi honestamente, mas estou começando a pensar que talvez fugir não tenha sido a pior ideia que já tive. Por causa da sua tia? Por causa da minha tia? E da escola? Hesitei. E por causa de você? Pablo ficou muito quieto. Por causa de mim?
Você me faz pensar em coisas que eu nunca pensei antes. Me faz questionar coisas que eu sempre aceitei. É desconfortável. Desconfortável? Mas num sentido bom. Havia algo no ar entre nós, uma tensão que eu não conseguia nomear. Pablo deu um passo na minha direção e de repente estávamos muito próximos. Pude sentir o calor emanando do seu corpo, o cheiro sutil do seu sabonete. Enzo, ele disse, sua voz mais baixa do que o normal. Sim, por um momento, pensei que ele ia dizer algo importante. Seus olhos se moveram para meus lábios e depois voltaram para meus olhos. Meu coração disparou, mas então ele deu um passo para trás. Está ficando tarde. Eu deveria ir para casa. A quebra do momento foi como água fria. Claro, eu também. Caminhamos em silêncio até a casa de Esperança. Quando nos despedimos, houve um momento estranho, onde nenhum de nós sabia exatamente como terminar a noite. Enzo, sim, eu fico feliz que você tenha fugido para cá. Antes que eu pudesse responder, ele já estava se afastando, pedalando sua bicicleta azul enferrujada pela rua escura. Fiquei parado na frente da casa, observando-o desaparecer, com o coração ainda acelerado. Havia algo acontecendo entre nós, algo que eu não conseguia mais negar. Mas o que era, exatamente? E o que eu ia fazer sobre isso? Nas semanas seguintes, Pablo e eu nos tornamos inseparáveis. Estudávamos juntos na biblioteca, almoçávamos juntos todos os dias e eu comecei a ajudá-lo com suas entregas de sábado. Ver Pablo trabalhar era uma experiência que eu nunca esqueceria. Ele tratava cada tarefa, por menor que fosse, com o mesmo cuidado e dedicação que aplicava aos estudos. Você não precisa me ajudar com isso, ele disse numa manhã de sábado, quando apareci na loja de materiais de construção. Eu sei. Eu quero. Por quê? Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Porque eu gostava de passar tempo com ele. Porque eu admirava sua ética de trabalho. Porque ver Pablo suado e concentrado fazia coisas estranhas com meu estômago. Porque somos amigos, respondi, mas até para mim soou inadequado. Pablo me olhou por um longo momento. Está bem, mas você vai ter que trabalhar de verdade. Sem regalias de cidade grande. Eu consigo. Ele sorriu. Vamos ver. Trabalhar com Pablo foi uma revelação. Ele me tratava como um igual, não como o filho mimado de um general. Quando eu reclamava, ele me ignorava. Quando eu tentava tomar atalhos, ele me fazia refazer. E quando eu finalmente conseguia fazer algo direito, ele sorria de um jeito que fazia todo o esforço valer a pena. Você aprende rápido. Ele comentou depois de algumas semanas, enquanto descarregávamos sacos de cimento. Tenho um bom professor. Você tem disposição para aprender. É diferente. Naquela tarde, depois de terminarmos as entregas, Pablo me levou para um lugar que ele chamava de meu refúgio. Era uma pequena colina fora da cidade, com uma vista incrível do vale. Havia uma árvore velha no topo e Pablo se sentou encostado no tronco. Venho aqui quando preciso pensar, ele explicou. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o futuro, sobre o que eu quero fazer com minha vida, sobre... Ele hesitou. Sobre coisas que são complicadas. Sentei ao lado dele, nossos ombros quase se tocando. Que tipo de coisas complicadas? Pablo ficou quieto por um longo tempo, olhando para o vale. Enzo, posso te contar algo? Claro. Eu nunca tive um amigo como você. Como assim? Alguém que me desafia, que me faz pensar diferente, alguém que... Ele parou e me olhou. Alguém que me faz sentir coisas que eu não deveria sentir. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Em vez de responder, Pablo se inclinou na minha direção. Seus olhos estavam fixos nos meus e eu podia ver pequenas manchas douradas na íris cor-de-mel. Senti sua respiração no meu rosto. Enzo, ele murmurou, e meu nome soou diferente na sua voz. Pablo. Ele se aproximou mais, e eu sabia que ele ia me beijar. Sabia que deveria me afastar, que aquilo complicaria tudo. Mas não conseguia me mover, não queria me mover. Seus lábios estavam a centímetros dos meus quando o celular dele tocou. Pablo se afastou bruscamente, como se tivesse acordado de um sonho.
Olhou para o celular e sua expressão mudou. É minha mãe, ele disse, atendendo rapidamente. Mamá, sí, estou bem. Sí, vou para casa agora. Quando desligou, evitou meu olhar. Eu tenho que ir. Pablo, espera. Não, Enzo, eu não posso. Nós não podemos. Ele se levantou rapidamente e começou a caminhar em direção às bicicletas. Eu o segui, confuso e frustrado. Pablo, por favor, vamos conversar sobre isso. Sobre o quê? Ele perguntou, mas ainda não me olhava nos olhos. Sobre o que quase aconteceu. Nada quase aconteceu. Você sabe que isso não é verdade. Pablo finalmente me olhou, e a expressão nos seus olhos era de pura angústia. Enzo, você não entende. Eu não posso. Nós não podemos. Por quê? Porque eu... Ele parou, passou a mão pelo cabelo. Porque é complicado. Tudo é complicado. Isso não significa que devemos fugir disso. Você não entende, ele repetiu montando na bicicleta. Você não sabe de tudo. Então me conta. Mas Pablo já estava pedalando para longe, deixando-me sozinho na colina com mais perguntas do que respostas. Naquela noite não consegui dormir. Ficei repassando cada momento da tarde. A maneira como Pablo havia me olhado, como ele havia se inclinado na minha direção, como havia dito meu nome. Havia algo ali, algo real e intenso que nenhum de nós podia negar. Mas também havia algo que ele não estava me contando. Você não sabe de tudo, ele havia dito. O que eu não sabia? Na segunda-feira, Pablo agiu como se nada tivesse acontecido. Ele me cumprimentou normalmente, almoçamos juntos, estudamos na biblioteca. Mas havia uma distância nova entre nós. Uma parede invisível que eu não sabia como derrubar. Pablo, tentei falar com ele após a aula. Sobre sábado. Não há nada para falar sobre sábado, ele interrompeu. Nós somos amigos, Enzo. Apenas amigos. Suas palavras me atingiram como um tapa. É isso que você quer? Ele me olhou por um longo momento e por um segundo pensei que ele fosse dizer a verdade. Mas então ele assentiu. É isso que eu quero. Era mentira. Eu podia ver nos seus olhos que era mentira, mas se Pablo não estava pronto para admitir o que estava acontecendo entre nós, eu não podia forçá-lo. Nas semanas seguintes, tentamos voltar ao normal. Mas o normal agora incluía uma atenção constante, uma consciência de cada toque acidental, cada olhar que durava um segundo a mais. Éramos amigos que queriam ser mais, presos numa dança cuidadosa de proximidade e distância. Foi durante esse período que recebi uma ligação do meu pai. Enzo, sua voz no telefone era tão controlada quanto sempre. Já faz 2 meses, é hora de você voltar para casa. Eu não estou pronto para voltar. Não é uma questão de estar pronto. Você tem responsabilidades. Que responsabilidades? Você vai conhecer Paloma e Pablo. Eles são parte da nossa família agora. Meu sangue gelou. Pablo. Ele havia dito Pablo. Pai. Minha voz saiu estranha. Como você disse que o filho dela se chama? Pablo. Pablo Ortega. Por quê? O mundo começou a girar ao meu redor. Pablo Ortega. O mesmo Pablo com quem eu havia me apaixonado. O mesmo Pablo que quase havia me beijado. O mesmo Pablo que seria meu meio-irmão. Enzo, você está aí? Pai, preciso desligar. Enzo, não desligue. Precisamos... Desliguei o telefone e me sentei pesadamente na cama. Tudo fazia sentido agora. A razão pela qual Pablo havia recuado naquele dia na colina. A razão pela qual ele insistia que éramos apenas amigos. Ele sabia quem eu era desde o primeiro dia. E eu me apaixonara pelo garoto que se tornaria meu irmão. Na manhã seguinte, não consegui olhar para Pablo nos olhos. Durante a aula de matemática, sentia seu olhar em mim, mas mantive os olhos fixos no quadro. No intervalo, quando ele se aproximou da minha mesa como fazia todos os dias, levantei e saí. Enzo! Ouvi ele me chamar, mas continuei caminhando. Passei o resto do dia evitando-o, saindo das salas pelos fundos, tomando caminhos alternativos pelos corredores. Mas Pablo me conhecia bem demais. Ele sabia onde me encontrar. Quando saí da escola, ele estava parado ao lado da minha bicicleta.
os braços cruzados, aquela expressão determinada que eu conhecia tão bem. Nós precisamos conversar, ele disse. Não temos nada para conversar. Enzo, por favor. Por favor, o quê, Pablo? Finalmente o encarei, e toda a raiva e confusão que eu estava sentindo explodiu. Por favor, vamos fingir que você não mentiu para mim durante 2 meses? Por favor, vamos fingir que você não sabia exatamente quem eu era desde o primeiro dia? Sua expressão confirmou meus piores temores. Ele sabia, claro que sabia. Quando você descobriu? Perguntei, minha voz mais baixa, agora mais carregada de dor. Pablo passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu havia aprendido a reconhecer quando ele estava nervoso. No primeiro dia, quando você disse seu nome completo para o professor. E você não achou que deveria me contar. Como eu poderia contar? Oi, Enzo. Por acaso você é filho do homem que minha mãe vai se casar? Como você acha que teria reagido? Ele tinha razão. E isso me deixou ainda mais irritado. Você me deixou me apaixonar por você, sabendo que éramos prestes a nos tornar irmãos. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Pablo ficou parado, seus olhos se arregalando. Você... o quê? Merda, eu havia dito. Havia admitido o que nem para mim mesmo conseguia confessar completamente. Esquece, murmurei, tentando pegar minha bicicleta. Não. Pablo segurou meu braço. Você disse que se apaixonou por mim. Pablo, deixa pra lá. Enzo, me olha. Relutantemente levantei os olhos para os dele. Havia algo na sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade pura. Você se apaixonou por mim? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Isso importa? Nós vamos ser irmãos, Pablo. Meio-irmãos. Mas ainda assim, importa, ele me interrompeu. Importa porque eu também me apaixonei por você. O mundo parou. Literalmente parou. Eu podia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. O quê? Eu me apaixonei por você no primeiro dia, quando você respondeu aquela pergunta sobre a Revolução Mexicana com tanta paixão que esqueceu de ser arrogante por 2 minutos. E cada dia desde então só piorou. Sua voz estava trêmula. Você acha que foi fácil para mim? Saber quem você era e ainda assim não conseguir parar de pensar em você? Saber que cada sorriso seu, cada momento que passávamos, juntos, cada vez que você me tocava acidentalmente, era uma tortura, porque eu nunca poderia ter você? Lágrimas começaram a formar nos meus olhos. Pablo, naquele dia na colina, quando eu quase te beijei, eu queria tanto que doía fisicamente, mas eu sabia que se eu fizesse isso, não haveria volta. Porque eu te amo, Enzo. Eu te amo de uma forma que é completamente errada e impossível, mas eu te amo. As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto. Eu também te amo. Por um momento, apenas ficamos ali parados, olhando um para o outro, finalmente tendo dito as palavras que havíamos guardado por tanto tempo. Então Pablo se aproximou e gentilmente enxugou minhas lágrimas com o polegar. Mas isso não muda nada, ele disse suavemente. Nós ainda vamos ser irmãos, meio-irmãos, corrigi, e apenas no papel. Enzo, Pablo, escuta, nossos pais se casaram por conveniência, não por amor. Você sabe disso. Meu pai precisa de uma esposa para eventos sociais, e sua mãe precisa de estabilidade financeira. Não é como se fôssemos realmente uma família. Mas, aos olhos do mundo, foda-se o mundo. As palavras saíram com mais força do que eu esperava. Pablo, eu passei minha vida inteira me preocupando com o que as outras pessoas pensam, fazendo o que era esperado, sendo quem eu deveria ser. E onde isso me levou? Para uma vida vazia, sem propósito, sem amor real. Pablo me observava intensamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu te amo. E você me ama. E talvez, por uma vez na minha vida, isso deveria ser suficiente. E nossos pais? Era a pergunta que eu estava evitando, mas que sabia que teria que enfrentar. Eu não sei, mas sei que não posso fingir que não sinto o que sinto por você. Pablo ficou quieto por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava cheia de dor. Enzo, você não entende. Minha mãe,
Ela passou por tanto depois que meu pai morreu. Trabalhamos tanto para chegar onde estamos. Esse casamento, essa oportunidade com seu pai, pode mudar nossas vidas completamente. Eu não posso arriscá-la por causa de... Por causa do quê? Do seu amor por mim? Sim, ele disse, e a palavra saiu como um suspiro quebrado, por causa do meu amor por você. A dor na sua voz me partiu o coração. Eu podia ver o conflito nos seus olhos, o amor que ele sentia por mim, lutando contra a lealdade à sua mãe. Pablo, disse suavemente, e se houvesse uma maneira, e se pudéssemos encontrar um jeito de ficar juntos sem machucar nossas famílias? Como? Eu não sei ainda, mas tem que haver uma maneira. Pablo balançou a cabeça. Enzo, você está sendo idealista, e você está sendo pessimista demais. Apesar de tudo, ele sorriu, aquele sorriso meio torto que eu amava tanto. Talvez, me dá uma chance, pedi. Me dá uma semana para descobrir alguma coisa. Uma semana antes de desistirmos do que temos. Pablo me olhou por um longo momento. E se você não descobrir nada? Então, engoli em seco. Então vamos ser os melhores meio-irmãos que pudermos ser. Uma semana. Ele concordou finalmente. Uma semana. Naquela noite, liguei para meu pai. Era hora de ter a conversa que eu estava evitando há 2 meses. Enzo, ele atendeu no primeiro toque. Sobre nossa conversa de ontem. Pai, eu preciso falar com você. Pessoalmente. Você está voltando para casa? Sim, mas não é o que você pensa. Houve uma pausa. Explique. Eu vou para aí amanhã, mas não para aceitar passivamente suas decisões. Vou para ter uma conversa de homem para homem sobre o que realmente está acontecendo aqui. Enzo. Papai, interrompi usando o título que raramente usava. Por favor, me dá essa oportunidade. Outra pausa. Está bem, venha para casa. Na manhã seguinte, antes de partir, encontrei Pablo no nosso lugar na colina. Ele estava sentado debaixo da árvore, olhando para o vale, e havia algo na sua postura que me fez perceber que ele havia passado a noite inteira ali. Você dormiu aqui? Perguntei sentando ao seu lado. Não consegui dormir em casa. Ficava pensando na conversa com minha mãe, em como contar para ela que você ama o filho do homem com quem ela vai se casar. É, isso. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando estar juntos. Eu sabia que as próximas horas determinariam o nosso futuro. Enzo, Pablo virou para me olhar. O que você vai dizer para seu pai? A verdade, que eu te amo, que você me ama e que nós merecemos uma chance de ser felizes. Pablo balançou a cabeça. Ele nunca vai aceitar. Talvez não, mas ele precisa saber. Pablo se inclinou e pela primeira vez tocou meu rosto gentilmente. Você é corajoso demais para seu próprio bem. Ou apenas estúpido demais. Talvez as duas coisas. Ele se aproximou e dessa vez não havia nada nos impedindo. Seus lábios tocaram os meus suavemente, hesitantemente, como se ele ainda não conseguisse acreditar que estava acontecendo. O beijo foi tudo que eu havia imaginado e mais. Suave, quente, perfeito. Quando nos separamos, Pablo apoiou a testa na minha. Eu te amo, ele sussurrou. Eu também te amo. Seja qual for o resultado dessa conversa com seu pai, eu quero que você saiba que estes últimos 2 meses foram os melhores da minha vida. Não fale como se fosse um adeus. Não é? Não, disse com mais convicção do que sentia. É só um até logo. 3 horas depois, eu estava sentado na sala familiar da mansão onde cresci, olhando para meu pai. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, com mais fios grisalhos e linhas ao redor dos olhos. Você está diferente, ele observou. Estou, mais maduro. Espero que sim. Paloma estava sentada ao lado dele. Uma mulher elegante de cerca de 40 anos, com olhos gentis e um sorriso caloroso. Ela se parecia com Pablo ao redor dos olhos. Então, meu pai se inclinou para a frente. Você disse que queria ter uma conversa de homem para homem. Sim, respirei fundo. Pai, eu preciso te contar algo sobre Pablo. A expressão de Paloma mudou imediatamente. Aconteceu alguma coisa com meu filho? Não, ele está bem.
assegurei rapidamente. Mas, bem, acontece que nós nos conhecemos. Meu pai franziu o senho. Como assim, se conheceram? Pablo estuda na escola onde eu me matriculei em Guanajuato. Nós nos tornamos amigos. Amigos? Paloma sorriu. Que coincidência maravilhosa. Pablo nunca mencionou. Porque eu pedi para ele não mencionar. Eu não queria que vocês soubessem onde eu estava. Meu pai assentiu lentamente. Entendo. E agora? Agora eu preciso ser honesto com vocês sobre o que aconteceu nestes 2 meses. E então contei tudo. Sobre como Pablo e eu havíamos nos conhecido, sobre como nossa amizade havia se desenvolvido, sobre como eu havia aprendido o valor do trabalho duro e da humildade. Contei sobre como Pablo me havia desafiado a ser uma pessoa melhor, sobre como ele me havia mostrado o que realmente importava na vida. Ele parece ter sido uma boa influência, Paloma comentou suavemente. Ele mudou minha vida, admiti, e eu me apaixonei por ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai ficou completamente imóvel, e Paloma cobriu a boca com a mão. Enzo, meu pai disse finalmente, sua voz perigosamente baixa. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por Pablo, e ele se apaixonou por mim, e nós queremos ficar juntos. Vocês são prestes a se tornar irmãos, meu pai disse, como se eu não soubesse. Meio-irmãos e apenas no papel. Enzo, isso é impossível. Por quê? Desafiei. Porque não é conveniente, porque não se encaixa nos seus planos. Porque é errado. Errado segundo quem? Levantei, finalmente perdendo a paciência. Pai, vocês 2 se casaram por conveniência. Não fingam que é por amor. Paloma precisa de estabilidade financeira para ela e o filho, e você precisa de uma esposa para eventos sociais. Não há nada sagrado nesse arranjo que deveria nos impedir de ser felizes. Enzo! Meu pai se levantou também. Como você ousa? Alfonso! Paloma colocou a mão no braço dele, suavemente. Deixe ele terminar. Meu pai olhou para ela surpreso, mas se sentou. Obrigado, disse para Paloma. Então olhei para meu pai novamente. Pai, durante toda a minha vida, você tomou decisões por mim. Onde estudar, com quem me associar, que carreira seguir. E eu deixei porque era mais fácil. Mas agora eu encontrei algo. Alguém que me faz querer lutar. Pablo é um bom menino, Paloma disse suavemente. Mas Enzo, você tem que entender a posição em que isso nos coloca. Eu entendo, senhora Ortega, e é por isso que vim falar com vocês. Não queremos machucar ninguém. Queremos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Como? Meu pai perguntou. Como vocês acham que isso pode funcionar? Não sei ainda, mas sei que desistir sem tentar não é uma opção. Meu pai e Paloma trocaram olhares. Havia uma comunicação silenciosa acontecendo entre eles que eu não conseguia decifrar. Enzo, Paloma disse finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente ama meu filho? Não é apenas rebeldia ou atração ou... Eu o amo, respondi sem hesitação. Eu o amo de uma forma que nunca pensei ser possível. Ele me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele me faz rir, me desafia, me inspira. Ele é a primeira pessoa que me viu por quem eu realmente sou, não pelo meu sobrenome ou dinheiro. Lágrimas apareceram nos olhos de Paloma. E ele sente o mesmo? Sim. Ela assentiu lentamente. Pablo nunca foi de se abrir facilmente. Se ele te disse que te ama, então é verdade. Paloma, meu pai disse, sua voz carregada de aviso. Alfonso, posso falar com você em particular? Eles saíram da sala, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Pela janela, podia ver o jardim onde costumava brincar quando criança. Tudo parecia menor agora, menos importante. 15 minutos depois eles voltaram. Meu pai parecia diferente, menos rígido talvez. Enzo, ele disse, Paloma me fez perceber algumas coisas. Como o quê? Como o fato de que talvez eu tenha sido tão focado em proteger você que esqueci de deixá-lo viver. Não era o que eu esperava ouvir, pai. E também me fez perceber que amor verdadeiro é raro. Se você e Pablo realmente se amam, nós amamos. Ele suspirou profundamente.
Então, talvez devêssemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Meu coração disparou. Sério? Não será fácil, Paloma adicionou. Haverá desafios, comentários, julgamentos. Nós podemos lidar com isso. E vocês terão que ser discretos, pelo menos no início, meu pai continuou, até encontrarmos a melhor maneira de lidar com a situação publicamente. Qualquer coisa, concordei rapidamente. E vocês terão que provar que isso é sério, Paloma disse. Não apenas uma fase ou experimentação. Como? Tempo, meu pai respondeu. Se depois de 1 ano vocês ainda sentirem o mesmo, então consideraremos tornar a situação oficial. 1 ano. 12 meses para provar que o que Pablo e eu tínhamos era real. Não era ideal, mas era uma chance. Aceito, disse. Há uma condição, meu pai adicionou. Você volta para casa, termina a escola aqui, se prepara para a universidade. Pablo pode visitar e vocês podem se ver, mas com supervisão. Meu coração afundou. Pai, é isso ou nada, Enzo? Olhei para Paloma esperando apoio, mas ela assentiu. Alfonso está certo. Se vocês vão fazer isso, tem que ser da maneira certa. Não era o que eu queria, mas era mais do que eu esperava conseguir. Está bem. 2 horas depois, eu estava dirigindo de volta para Guanajuato, para contar a Pablo o que havia acontecido. Minha mente fervilhava com planos e possibilidades. Não seria fácil, mas tínhamos uma chance. Encontrei Pablo onde esperava, na nossa colina, debaixo da árvore. Ele se levantou quando me viu, a ansiedade clara no seu rosto. E então, eles sabem, disse, e vi seu rosto empalidecer. E eles não estão felizes, mas estão dispostos a nos dar uma chance. Uma chance? Expliquei tudo. O período de prova de 1 ano, a condição de que eu voltasse para casa, as visitas supervisionadas. Pablo ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais séria a cada palavra. 1 ano, ele disse quando terminei. 1 ano. E você acha que vale a pena todo esse drama, toda essa complicação? Olhei para ele. Realmente olhei. Pablo estava sentado na grama, os cabelos desarrumados pelo vento, os olhos dourados refletindo a luz do sol poente. Ele era lindo, mas era mais do que isso. Ele era inteligente, bondoso, trabalhador, real. Ele era tudo que eu nunca soube que queria. Pablo, disse me ajoelhando na frente dele, você vale qualquer complicação. Ele sorriu, aquele sorriso meio torto que fazia meu coração disparar. Mesmo 1 ano de visitas supervisionadas, mesmo 1 ano de visitas supervisionadas. E se no final eles ainda disserem não, então nós encontraremos outra maneira. Pablo riu. Você realmente é teimoso demais para seu próprio bem. É uma das minhas qualidades mais charmosas. É sim. Ele se inclinou e me beijou novamente, e dessa vez não havia urgência ou desespero. Era um beijo de promessa, de esperança, de amor que valeria qualquer espera. Quando nos separamos, Pablo apoiou sua testa na minha. Eu te amo, Enzo Ramírez. Eu te amo, Pablo Ortega. Até quando? Para sempre. Epílogo. 1 ano depois. Eu estava parado no jardim da mansão, ajustando minha gravata pela 100ª vez, quando Pablo apareceu na porta da cozinha. Ele usava um terno azul marinho que realçava seus olhos, e eu ainda sentia aquela familiar aceleração do coração quando o via. Nervoso? Ele perguntou, se aproximando. Um pouco, admiti. É apenas um jantar. É o jantar onde anunciamos oficialmente para as famílias que queremos ficar juntos. Pablo sorriu. Tecnicamente, eles já sabem. Saber e aceitar oficialmente são coisas diferentes. O ano havia passado mais rápido do que eu esperava. Pablo havia me visitado a cada 2 semanas, sempre com a supervisão discreta de nossas famílias. Havíamos nos correspondido diariamente, conversado por horas no telefone, e cada encontro havia apenas fortalecido o que sentíamos um pelo outro. Eu havia terminado o ensino médio com as melhores notas da minha vida, motivado pela perspectiva de estudar engenharia na mesma universidade que Pablo. Ele havia conseguido uma bolsa integral
E eu havia convencido meu pai a criar um fundo de bolsas para estudantes talentosos de Guanajuato. Enzo, Pablo disse, tocando meu rosto gentilmente, você tem certeza? Uma vez que fizermos isso oficial, não há mais volta. Você está tendo dúvidas? Nunca, ele respondeu sem hesitação. Mas quero ter certeza de que você não está. Olhei para o garoto que havia mudado minha vida completamente. Em um ano, Pablo havia se tornado minha melhor metade, meu parceiro, meu futuro. Ele me desafiava, me apoiava, me amava incondicionalmente. Pablo, há um ano você me perguntou se eu achava que valia a pena toda a complicação. Quer saber a resposta? Qual? Valeria 10 anos de complicação, 100 anos, qualquer coisa pelo que temos. Ele me beijou então ali no jardim, onde eu costumava brincar sozinho quando criança. E quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo. Vamos lá, ele disse pegando minha mão. Vamos contar para eles que queremos nos casar. Casar? Pablo riu da minha expressão surpresa. Eventualmente, quando terminarmos a universidade. Pablo Ortega, você está me pedindo em casamento? Talvez. Nesse caso, disse entrelaçando nossos dedos, a resposta é sim. Entramos na casa de mãos dadas, prontos para enfrentar qualquer coisa que o futuro nos trouxesse, porque tínhamos amor, tínhamos um ao outro, e isso era suficiente para qualquer coisa. Fim.